Está em andamento um processo que visa a construção de barragens hidrelétricas na extensão do Rio Claro, entre as cidades de Jataí, Aparecida do Rio Doce e Caçu. Em uma das fases do processo, o Ministério Público constatou várias irregularidades no projeto, onde visa um programa de impacto ambiental. Nós estamos falando do Complexo Hidrelétrico Rio Claro, que é um complexo composto por 4 empreendimentos. São 2 PCHs, que estão situadas nos limites do município de Jataí, e 2 UHS, que estão em Cachoeira Alta e Caçu. Então, do nosso município, que é PCH Pontas e PCH de Franco, nós tivemos agora uma audiência pública no dia 13 de outubro, que faz parte do processo de licenciamento para obter a licença prévia. Após essa audiência pública, onde são discutidos os pontos de impactos ambientais, a execução do próprio empreendimento, a gente tem um prazo para manifestar. Então, a nossa equipe técnica, a equipe técnica do Ministério Público, fez uma análise desses estudos e apontou uma série de falhas que comprometem a viabilidade ambiental do empreendimento. Que tipo de falhas são essas, o que foi apresentado por esses empreendedores com relação a esse projeto? A gente tem inúmeras falhas, inúmeros apontamentos que nós fizemos. Então, nós temos em relação, por exemplo, ao meio biótico, que são problemas na amostragem do próprio estudo. A gente tem problemas na própria execução do empreendimento, na vazão do rio. Nós temos problemas também em relação à falta de previsão de programas ambientais mais específicos, programas sociais para os habitantes que seriam atingidos em relação a esse empreendimento. E nós recomendamos várias medidas para que pudessem, pelo menos, ser consertados esses pontos desse estudo de impacto ambiental e, em razão disso, que o licenciamento não fosse deferido até que, pelo menos, todas essas medidas fossem revistas. Agora, quais são essas recomendações para que esse projeto fosse viabilizado? Uma série de recomendações, que fossem refeitos os estudos, que fosse refeita a audiência pública, que fossem detalhados e especificados melhor esse programa ambiental, os vários programas ambientais que compõem esse licenciamento, os programas sociais, porque nós temos, por exemplo, em Naveslândia, onde provavelmente ficará o canteiro de obras, nós teremos um impacto grande, um impacto social grande, então em termos de saúde, em termos mesmo da própria população ali, talvez com mais de centenas de homens que virão para esse empreendimento, e não há previsão, não há pelo menos especificação desses programas que seriam apresentados para mitigar esses impactos. Então nós recomendamos que fossem refeitos, fossem detalhados. Também recomendamos que se fosse criada uma unidade de conservação, de proteção integral, na região que seria atingida por esse impacto. Nós temos então 4 empreendimentos, que fosse feita então uma unidade de conservação nesses locais, para que pudesse pelo menos mitigar o dano ambiental que ali ocorreria. De acordo com a promotora, foi apresentado um abaixo-assinado entre Jataí e Caçu com cerca de 1.700 assinaturas, o que também pesa muito no julgamento do processo. A população de Caçu e de Jataí está muito insatisfeita com os empreendimentos hidrelétricos que já operam na região. Então, nós temos uma experiência negativa, muito ruim em relação a esses empreendimentos. E a população está muito preocupada, especialmente em função da situação do Rio Claro, que já vem agonizando, que já vem numa situação de baixa vazão. Então, mais 4 empreendimentos, isso nos preocupa muito, e ser feito assim a toque de caixa, ser feito sem um detalhamento, sem pelo menos uma demonstração de que é viável ambientalmente, ou pelo menos que há uma mitigação desses impactos. Para nós é muito importante que seja feito com muito detalhamento, com muita preocupação, porque o meio ambiente para nós é muito importante, não pode ser colocado como uma questão econômica. Lembrando que o processo continua, mais reuniões devem ser feitas nos próximos dias. Então, nós recomendamos então que a licença prévia não fosse concedida até que fossem, pelo menos, revistos todos esses pontos. Nós teremos algumas reuniões agora agendadas para o próximo mês e estamos, pelo menos, procurando que esse estudo seja muito bem feito, seja muito bem pensado, porque não significa também, tendo audiência pública, mesmo tendo feito o estudo, que o empreendimento vai ser licenciado. A SEMAR, que é o órgão licenciador,
deve fazer isso com muita cautela, deve fazer isso com muita preocupação, porque não se trata de um bem econômico, né? Nós queremos que seja realmente pesado esse fato e a própria situação do Rio Claro, que já agoniza há tempo, em razão de uma série de medidas degradatórias. Então ainda existe a possibilidade de sair esse projeto? Bom, em tese há a possibilidade de sair ou de não sair, né? Quem vai analisar se é viável ambientalmente e se vale a pena o empreendimento é a própria Semarra. A Semarra que faz essa avaliação. Nós estamos só fazendo apontamentos para a Semarra para dizer, olha, Semarra, olhem esses pontos, né? E se a Semarra não olhar esses pontos, nós tomaríamos nossas medidas judiciais para que judicialmente a gente possa exigir todas essas medidas que a gente entende pertinentes. Vale ressaltar que o processo de construção dessas PCHs está em tramitação há mais de um ano. Sim, nós temos esse procedimento aberto aqui no Ministério Público há mais de ano, desde meados de outubro de 2013. Nós estamos vindo acompanhando esse licenciamento, né, fazendo reuniões, fazendo recomendações. Já é a terceira recomendação que nós fazemos à Semarra em relação a esse empreendimento. Havia inicialmente um problema em relação ao estudo de impacto ambiental. Como que ele seria? Seria um estudo único? Seria um estudo que seria um procedimento só, mas com relatórios individualizados? Então, nós tivemos várias reuniões com a própria Semarra, com os empreendedores, para definir primeiro a forma do estudo, né? Então, depois de definir essa forma, houve essa audiência pública agora no último dia 13 de outubro, e nós entendemos que ainda há falhas e que ainda houve problemas, especialmente em relação ao relatório de impacto ambiental, que não ficou tão individualizado e tão detalhado em relação a cada empreendimento do complexo.